Olá, muito boa tarde. A Universidade Católica no Porto lança uma nova edição de formação em música sacra. É uma aposta formativa que queremos conhecer através de Pedro Monteiro. É coordenador da pós-graduação de música sacra, que está entre nós e com quem vamos conversar logo após alguns temas da atualidade religiosa para os quais chamamos a sua atenção. Diplomas e certificados de participação para 45 alunos que concluíram o 5º curso de Música Litúrgica, uma iniciativa do Serviço Nacional de Música Sacra. Organistas, salmistas, diretores de coro ou de assembleia. Funções litúrgicas que dão qualidade a uma celebração quando assumidas por quem coloca de lado o improviso e procura a formação necessária para cantar, tocar ou animar uma assembleia. O Secretariado Nacional de Liturgia, através do Serviço de Música Litúrgica, dinamiza há 25 anos cursos de música sacra. O último foi frequentado por 45 alunos que receberam o seu diploma numa ocasião em que os responsáveis pelo setor repensam esta oferta formativa. Se calhar abrimos agora um novo ciclo até nestes cursos de formação. Estamos a repensar o método, até os apoios, a logística, para podermos chegar a mais pessoas com a mesma qualidade e até doseando em alguns setores para que o maior número de pessoas possa participar para o maior bem da Igreja e para o maior bem da liturgia em Portugal. O encerramento da 5ª edição do curso de Música Litúrgica assume uma relevância de gratidão, de esperança e responsabilidade para que os promotores continuem a trabalhar de forma séria. Há aqui um desafio enorme a continuar até, porque a formação litúrgica é um dos desafios maiores do Concílio Vaticano II e, como dizia, em ordem à participação ativa, consciente e frutuosa. E tem que ser vista no seu todo, não apenas a parte técnica e profissional, mas também a parte espiritual, bíblica, litúrgica, pastoral. Estamos decididos a continuar, porque a formação é fundamental e, mais do que isso, é decisiva a todos os níveis. A comprová-lo, a qualidade dos que terminam este curso, como os 45 alunos que agora receberam os diplomas e certificados de participação. Assistia à maior parte dos exames e sinceramente fiquei impressionado com a qualidade de muitos alunos que passaram por aqui, que são verdadeiramente dotados e que aprenderam muito ao longo destes 3 anos. Há aqui um conjunto de 45 pessoas que são consideradas idóneas para prestarem o melhor serviço à liturgia, em ordem à participação ativa, consciente, frutuosa nas nossas comunidades. A Igreja tem muita esperança neles. Não podem depois agir isoladamente, mas tem que ser uma articulação harmoniosa com os párocos, com os outros ministérios na liturgia, em ordem a que essa glorificação de Deus e a santificação dos homens seja conseguida. Alunos que estão mais preparados para ajudar as suas paróquias e dioceses no campo da música. A regra é abandonar o improviso. Posso dizer que uma boa parte destes alunos vai muito preparada. Aqui formam-se pessoas que vão diretamente para o terreno, para as paróquias enfim, para as celebrações litúrgicas, para exercer bem o seu ministério de salmistas, de diretores de coro ou da assembleia e organistas, porque estas coisas não se improvisam, não é? Eu tenho muita esperança de que a presença destas pessoas que vão passando por estes cursos ajude a melhorar o panorama da música litúrgica. Ao longo de 3 anos, o curso de Música Litúrgica reuniu em Fátima alunos das dioceses portuguesas e das comunidades portuguesas no estrangeiro. A direção, que é a disciplina específica do curso que eu estive a fazer, mas também a parte da harmonia, a parte da história da música, como é que a música litúrgica chegou onde nós conhecemos hoje, ao ponto de onde começou desde os primeiros séculos, como é que se foi transformando ao longo dos séculos a polifonia e até aos dias de hoje como a encontramos. É importante para sabermos as raízes de onde vimos, onde estamos e também projetar aquilo que vamos querer para a pastoral litúrgica, nomeadamente para a música sacra em Portugal. Isso foi fundamental no meu percurso porque
Uma coisa é nós estarmos à frente de um coro e ele não responder o que queremos, e nós levamos daqui as ferramentas para fazermos aquilo que queremos das pessoas que temos à frente. E a nível técnico o curso preparou-me naquilo que sei hoje. E agora sinto que talvez vou ter mais confiança em tocar peças litúrgicas e com mesmo um estilo de harmonia. Eu só preciso um pouco de prática, mas acho que sou capaz de ganhar mais confiança e afinal usar coisas que eu aprendi neste curso. Deu para conhecer liturgia, como nunca estudei liturgia, deu para conhecer ritos na igreja e porque é que fizemos o sinal da cruz, porque é que tem 3 escadas para o ambão. Deu-me para aprender muito história da música também. Nunca sabia muito sobre a história da música religiosa e foi muito interessante. Foi espetacular. O curso de música litúrgica assinalou as bodas de prata e contou com a presença do cônego António Ferreira dos Santos. O compositor da Diocese do Porto é considerado o inspirador, iniciador e mentor da formação iniciada em agosto de 1991. Tivemos a consciência de que era uma entrevista, que era digamos, um desafio, que era jogar no escuro, o que é que vai ser. E, portanto, como queríamos uma coisa a sério, e tínhamos a impressão de que o nosso país precisava de uma estrutura segura e capaz, nós pensámos o melhor possível logo para arrancar. Estou atento e vejo que está a caminhar muito bem, e realmente isto não pode acabar, como eu disse há um bocado. Não deve acabar. É um falhanço da Igreja se isto acaba. Chegam às suas dioceses e são polos de referência. Vem um organista tocar para uma igreja, para um coro. O organista é competente, sabe o que faz e por que faz. E explica às pessoas porque é que faz assim e não faz assado. Ora, isso cria uma célula. E precisamos de muitas células para que as coisas tenham dignidade. O curso de música litúrgica fez 25 anos de existência e formou 45 alunos, organistas, salmistas e direção de coro e assembleia em Fátima. Repensar esta oferta formativa é agora o desafio dos responsáveis pela pastoral da liturgia. No arranque de mais um ano pastoral, Dom Manuel Pelino lançou uma carta onde deixa diretivas aos cristãos de Santarém. Caminhar para a plenitude de Cristo é o tema central da carta pastoral lançada por Dom Manuel Pelino, bispo de Santarém. Um guião para os cristãos daquela diocese que apostam no caminho, uma dimensão do cristianismo que vem das origens, tão antiga mas sempre nova, e neste momento muito atual, oportuna e necessária. Pega na imagem do caminho, que é uma imagem que já vem do Antigo Testamento, mas é a primeira designação da fé cristã no Novo Testamento, no livro dos Atos, é o caminho do Senhor. É uma imagem dinâmica e que está um pouco esquecida na vida cristã, que às vezes é uma vida um pouco instalada, parada, ou muito dependente do passado. E a imagem do caminho leva-nos a progredir, leva-nos a ter presente a meta e fixar os olhos em Jesus, e leva-nos a procurar crescer, a ter etapas. A nossa caminhada não é apenas aquilo que o Papa disse logo no início, uma ONG, portanto nós estamos numa instituição que tem apenas um bom comportamento moral e social, mas temos claramente um horizonte de eternidade. E para o alcançar precisamos de caminhar, precisamos de saber desinstalar-nos, em primeiro lugar vencendo-nos a nós próprios, caminhar uns com os outros, portanto, em equipa. A carta pastoral do Bispo de Santarém enquadra-se nas preocupações e acontecimentos atualmente em realce na Igreja. A imagem do cristianismo como caminho e o perfil do cristão como peregrino têm sido muito realçados em todos os tempos, designadamente após o Segundo Concílio do Vaticano. O verdadeiro cristão não pode instalar-se num estatuto ou patamar adquirido. Achámos oportuno pegar neste tema, até porque ele está presente em algumas preocupações da Igreja. O ano da misericórdia. Termina o ano jubilar, mas não se jubila a misericórdia, porque o Papa, na bula da misericórdia, diz que é um caminho que tem de se fazer.
Eu acho que nós demos a primeira etapa, que foi descobrir a importância da misericórdia como atributo de Deus e como marca da originalidade cristã. A fé é um caminho que se vai percorrendo e de facto às vezes brincamos com a questão de achar que a fé é um itinerário que se faz até determinado momento, mas falta a consciência de que é um itinerário do sempre. Esse é o primeiro aspecto que me presente na carta. Em termos de depois, diríamos, de grandes opções pastorais a partir da carta, este ano surge, sem dúvida, uma aposta forte na família. Na família também como um caminho, na verdade, de uma história que se constrói em conjunto. Nos tempos mais recentes, os papas Bento XVI e Francisco têm insistido no perfil de cristão como um discípulo missionário. Realmente é este o retrato do crente apresentado pelo Evangelho e que vai de encontro aos anseios das pessoas em geral. Esta imagem do caminho está sempre presente nos discursos e nas homilias do Papa. É interessante como ele insiste muito em sair do sofá, em não viver nas comodidades instalados, porque a felicidade não é a comodidade, não é o sofá, diz o Papa. A felicidade é o caminho, é o progredir, e é preciso sair e pôr-se a caminho e construir a paz, e os jovens têm de ser agentes, operadores de mudança e de transformação da cidade. Tudo isto nos lembra um caminho a fazer. De facto, há uma instalação, de facto, há um certo acomodar-se, temos por vezes uma certa pastoral da manutenção e falta muitas vezes a pastoral da criatividade, a pastoral, de facto, deste caminhar. Daí que se calhar tem que começar por nós, padres, nesta descoberta de levar a palavra de Deus àqueles que andam muito mais afastados. Avançar no caminho do bem é uma perspectiva dinâmica e estimulante para apresentar a fé cristã e o crente nos tempos atuais. Está a decorrer a Congregação Geral dos Carmelitas, um encontro que reúne provinciais e o Governo Geral em torno do tema da misericórdia. No ano da misericórdia vamos tratar desse tema e sobretudo da misericórdia, da ternura de Deus, também como isso se reflete um pouco na nossa missão, a missão dos carmelitas a nível mundial. É sobretudo também um tempo de partilha a nível destes diversos países. Vamos estar cerca de 55 frades provenientes de todos os diversos países, cerca de 30 e tal países, quase 40 países, onde estamos implantados a nível mundial. Portanto, o tema é a misericórdia, sobretudo mais com as obras, o tema também, que é mais com as obras do que só com as palavras. Para saber mais acerca destes ou outros temas da atualidade religiosa, sugerimos uma consulta ao portal agência.eclésia.pt. Pedro Monteiro é o único doutorado em Teoria e Análise da Música Sacra do século XX na Península Ibérica e está hoje connosco porque é também ele o coordenador da pós-graduação de Música Sacra da Universidade Católica no Porto. Muito boa tarde, obrigado por estar no nosso programa, aqui no programa Eclésia. Uma formação em música sacra é procurada essencialmente por quem? Qual é o perfil de aluno que procura esta oferta formativa da Universidade Católica no Porto? Ora, muito bem, nós vamos a caminho da segunda edição e, tal como esperávamos, temos dois perfis mais ou menos nucleares. Em primeiro lugar, as pessoas que já estão no terreno há bastante tempo, pessoas, digamos, musicalmente amadores, que se dedicam no seu part-time a cuidar das celebrações, da música nas celebrações. Por outro lado, temos um outro perfil do músico profissional, quer da área da música antiga, quer da área mais ou menos mais mainstream, por assim dizer, da música clássica, que vai se dedicando também às celebrações litúrgicas e não só apenas aos concertos. Podemos dizer que, de alguma forma, a música sacra, não direi está na moda, mas está a ganhar alguma relevância, por um lado, nas próprias comunidades cristãs, mas também no meio musical? Sim, eu julgo que se nota, de alguma forma, um interesse renascido. Em primeiro lugar, por um surgimento do movimento organístico, por assim dizer, com o restauro de órgãos, com a construção de novos instrumentos.
Por outro lado, por um interesse geral pela música sacra, até pela música sacra mais de concerto, não a música sacra ou a música litúrgica que se faz nas celebrações. É evidente que muita dessa música foi em tempos também ela litúrgica e que depois se foi separando do seu lugar de nascimento, do lugar onde ela é natural, e foi-se estabelecendo nas salas de concerto. Mas o que é certo é que há toda uma geração de jovens, ou não tão jovens, músicos dedicados e interessados em especializar-se nesta área. Por parte da Igreja há também um interesse, temos verificado, em acolhê-los e em dar-lhes algum enquadramento para, de alguma forma, diversificar aquilo que têm sido as atividades musicais da Igreja, digamos, na segunda metade do século XX, pós-Concílio Vaticano II. Assistíamos antes, talvez, a uma excessiva teatralização até das celebrações musicais. Depois do concílio assistimos, pelo contrário, a um decréscimo enorme da qualidade em favor de uma maior acessibilidade para o público em geral. Julgo que estamos na fase de um reequilibrar destas vertentes, sobretudo tendo em conta a multiplicidade das necessidades das assembleias de hoje, das comunidades de hoje, e também a diversidade de repertórios e da música que se vai escrevendo. Há muitos jovens compositores interessados em escrever música sacra e música litúrgica. E o que é que a Universidade Católica, na cidade do Porto, oferece? O que é que esta pós-graduação também oferece em termos formativos, as áreas de formação? Qual é que é a proposta formativa deste curso? Como lhe referi, temos estes dois perfis, do profissional com pouca experiência litúrgica e do amador, que, por assim dizer, já tem bastante experiência, mas tem algumas lacunas na sua formação musical e, por isso mesmo, visto que a realidade da música sacra é uma realidade muito abrangente, muito diversificada, não só pela enorme tradição que tem, desde os augúrios da cultura cristã, mas também pela multiplicidade de culturas que têm as suas expressões artísticas, musicais e, por que não, litúrgico-musicais, hoje em dia. Nesse sentido, nós visamos oferecer uma formação que permita a estes músicos não só tocar, cantar e dirigir adequadamente, como entender a especificidade do Ministério da Música na Igreja. Por outro lado, conhecer exatamente a tradição, os repertórios do passado, conhecer e entender e, evidentemente, reenquadrá-los, desenvolver novos repertórios ou, pelo menos, contribuir para o seu desenvolvimento. É um jovem, podemos dizê-lo, como é que é alguém que tem a paixão pelo mar, pelo surf, um dia se apaixonou também pela música sacra, que parece ser assim um universo um tanto ou quanto afastado destes meios mais, digamos, radicais. Qual foi a paixão que nasceu em si, a dada altura, pela música sacra? Eu devo-lhe dizer que um grande órgão de tubos e um grande coro e uma grande orquestra é algo bem radical, em primeiro lugar. E, de facto, há sempre contingências da performance, porque se, por um lado, a realidade da música sacra implica a composição de novas obras, implica também a execução dessas obras. E, muitas vezes, há a aflição in loco daquilo que se está a passar, como é que a Assembleia reage, o que é preciso fazer, quais são os reajustes necessários. Por outro lado, eu devo dizer que a música é uma atividade fortemente vocacional. Eu julgo que a música sacra ainda o é mais, não só pelo seu caráter musical, mas também porque envolve aspectos culturais e religiosos dos quais nunca se poderá separar. Nota que a música sacra está a chegar aos jovens, digamos assim, aos jovens músicos, que há um interesse, ou digamos uma curiosidade para já crescente em torno destas matérias? Sim, curiosamente, eu julgo que há aqui duas realidades bastante extremas. Há todo o universo da música antiga, aliás, onde Portugal se destacou muito, nomeadamente na música sacra. Os nossos grandes compositores do século XVI e XVII eram padres, ou pelo menos pessoas que se dedicavam quase integralmente à música sacra. E, por outro lado, há um curioso renascer da música sacra, mais uma vez, até do ponto de vista litúrgico, porque há, de facto, especificidades
muito particulares em escrever algo que seja adequado para uma determinada celebração, que seja execuível semana a semana e que não pode, evidentemente, envolver meios demasiado extensivos, por assim dizer. Desse modo, o gesto ou o ato de compor exige uma atenção muito específica e que resulta num desafio que muitos jovens compositores têm empreendido. É uma música sacra que tem logo à partida um desafio especial, que é proporcionar a quem a escuta facilitar uma acessibilidade ao transcendente. Isto é desde logo um desafio enorme para quem compõe e para quem interpreta. Exatamente. O curioso, julgo eu, esta acessão que a música sacra é algo antigo, já com algum bafio, por assim dizer. A música sacra foi, ao longo do tempo, a expressão das comunidades onde se inseriam as pessoas que a escreveram e as pessoas que a executaram. É, por assim dizer, é uma enorme herança. E a Igreja e a Universidade Católica, nomeadamente a Escola das Artes e a Faculdade de Teologia, que organizam esta pós-graduação, não está alheia às expressões do presente. Eu julgo que, tal como numa comunidade, numa assembleia, cabem todas as culturas, cabem também todas as expressões culturais, nomeadamente a música das comunidades. Muito bem, Pedro Monteiro, agradeço a sua presença já aqui entre nós e continuaremos certamente a acompanhar o trabalho da Escola das Artes e concretamente esta pós-graduação em Música Sacra que lá está a decorrer. Muito obrigado pela sua presença. É o interesse crescente pela música sacra e o cuidado que as comunidades cristãs começam a dedicar à interpretação musical na liturgia. Por isso, esta formação disponível na Católica do Porto. Terminamos a lembrar que mais logo a edição rádio do programa Eclésia passa também pela Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.